Quand il me prend dans ses bras, il me... Oiê, eu não costumo fazer vídeos assim, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração uma palavra e eu quero falar ela com vocês hoje. Eu tava reparando que para muitos milagres na Bíblia acontecerem foi necessário algumas atitudes. E eu trouxe 2 palavras, 2 capítulos, enfim, na Bíblia, que falaram comigo. E eu consegui reparar algumas dessas coisas que são necessárias ser feitas para que alguma coisa venha acontecer. E eu vou estar lendo em João 2, do 1 ao 10. E fala sobre o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. E fala assim: e o terceiro dia fizeram-se umas bodas em Cana da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram convidados também Jesus e os seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E Jesus disse: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali às portas 6 talhas de pedra para purificação dos judeus, em que cada uma cabiam 2 ou 3 metradas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam eram os empregados. E eles sabiam que tinham tirado água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior é servido. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aí eu reparei 2 atitudes antes de que o resultado venha. E eu quero compartilhar com vocês 2 atitudes, não só nessa passagem, mas em uma outra. Uma das atitudes é o pedido. Então a mãe de Jesus chega e fala: não tem vinho. Quando você pede, você está informando a necessidade de algo. Quando você pede, você está informando a necessidade de algo. Então, quando nós pedimos para Deus algo, a gente está falando: ó, eu preciso disso. Mas a gente sempre pensa: mas Deus sabe. E muita gente esquece de pedir usando essa desculpa. Deus já sabe a sua necessidade. Isso é óbvio. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe do que você precisa. Mas Ele também quer comunicação com você. Ele quer que você tenha intimidade e o comunique da sua necessidade. Deus é Pai. Mas muitas vezes, mesmo que os nossos pais nos conheçam e ao olhar para nós, eles entendam que estamos tristes, estamos felizes, estamos precisando de alguma coisa, eles precisam de comunicação. Então Deus quer intimidade e relacionamento com você. Então você tem que pedir. É o primeiro passo para que qualquer coisa aconteça na sua vida. Que Deus esteja ciente do que você precisa. Então chega a Jesus a informação: o vinho acabou. E mesmo que naquele momento ele tenha falado: o que Deus tem a ver com isso? Você sabe o final da história. Ele fez. Mas você precisa comunicar o que você necessita. Naquele momento, Jesus foi comunicado: acabou o vinho. E o mais louco de tudo é que depois do milagre do cego, quando Jesus cospe no barro e enfim, né, passa nos seus olhos e ele volta a enxergar, eu acho que é um dos pedidos mais loucos que Jesus faz, que é: tá vendo essas talhas? Enche de água. E os servos automaticamente poderiam ter falado: tá faltando vinho, água tem. Mas não, eles fizeram. E aí eu entro no segundo passo do que é necessário ser feito para você ver algum resultado na sua vida. É a obediência.
Porque eu acho que o pedir ainda é o mais fácil. Mas obedecer muitas vezes vai ser muito difícil. Porque o pedido de Jesus não foi lógico. E muitas vezes o pedido de Deus na sua vida não vai ser muito lógico. É me entrega alguma coisa, é sacrifica alguma coisa, e às vezes vai doer, ou às vezes vai ser totalmente confuso, como esse pedido foi. Eu não acho que seja muito lógico. A festa tá faltando vinho e Jesus pediu para encher talhas de água. Não é lógico. Eu preciso de vinho. Eu preciso de um trabalho. E aí Deus fala assim, eu quero totalmente o seu tempo. Mas Deus, eu preciso trabalhar. Eu quero total entrega da sua parte. Então, às vezes o pedido não vai ser lógico. E você não tem que entender. Você tem que obedecer. Mas esse é um passo que eu diria o mais difícil. Porque quando tudo vai falar pra você, não tem nada a ver, não é isso que você tá pedindo. E Deus só quer a sua obediência. Porque se aqueles homens não tivessem enchido as talhas de água, eles não teriam visto o mestre Sala experimentar e falar que foi o melhor vinho daquela festa. E aí vem a primeira obediência, que foi enche a talha de água. E eles enchem. E aí poderia... Tá, a primeira parte talvez tenha sido uma fácil. Porque o segundo pedido de Jesus é, leve até o mestre Sala. Eles não viram Jesus jogar alguma coisa. Eles não... Vem nenhuma lógica em Jesus pedir para levar o mestre Sala. Se você não sabe, eu fui pesquisar o que era mestre Sala especificamente, o que é a função dele. E ele era tipo um cerimonialista, um assessor, um organizador daquela festa. E ele que aprovava ou desaprovava o que seria servido na festa. Ou passaria por ele de primeiro. E aí, os servos poderiam ter falado, mas agora eu vou arriscar o meu trabalho, vou arriscar e vou levar pro mestre Sala uma coisa que eu tenho certeza que não é vinho, porque eu vi o que eu enchi ali dentro era água. E aí eles tomam a segunda decisão de obediência. É mesmo não entendendo, fazer o que Deus mandou. Jesus manda. Então eles levam. Mas se não fosse o pedido e a atitude de obediência, eles não teriam visto o milagre. E muitas vezes a gente não recebe algo que pedimos, porque quando Deus nos pede uma atitude de obediência, a gente simplesmente fala não. Pra mim não é lógico, pra mim não funciona, não é isso que eu pedi. Porque o pedido, a informação passada foi não tem vinho. Mas o que ele pede pra fazer não tem nada a ver com vinho. Mas no final, a festa teve o que estava faltando, o vinho. E a segunda palavra que eu vou ler está em Marcos 10, 46 ao 52. E lá está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus lhe disse: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E aqui, claramente, você já vê os dois passos que eu disse. Mas um específico de diferente, de pedir, é a palavra que a própria Bíblia retrata, que é clamor. O significado de clamor é súplica, implorar, manifestar necessidade de água, bradar,
gritar ou falar em alta voz. Ele sabia que o que ele necessitava, o que ele pediria para Jesus mais à frente, só podia ser resolvido por Jesus. Só Deus conseguiria fazer um milagre na vida dele naquele momento. E o clamor, ele mostra a maior e mais profunda necessidade de algo. Porque quando você só pede, você ainda está mais tranquilo ou ainda tem a oportunidade de se resolver de outra forma. Mas quando você clama, é porque só tem uma pessoa que pode resolver aquilo. E o cego Bartimeu sabia que só tinha uma pessoa capaz de resolver. E ele tinha uma oportunidade. Jesus estava passando. E ele tinha que chamar a atenção de Jesus de alguma forma. E ele resolveu começar a clamar. Pedir algo em alta voz. Mostrar necessidade de algo. E aí, a gente já tem o primeiro passo, que é pedir ou clamar. Mas e aí vem o segundo. Jesus para, ouve e fala que o chamem. E aí, alguém fala para ele: ei, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ou seja, o seu clamor funcionou, agora levanta, ele tá te chamando. Mas aí ele podia ter tido a atitude que mudaria o rumo da história dele. Ele podia ter falado: poxa, eu tô aqui mendigando, tô no chão. Porque se a pessoa fala levanta-te é porque a outra tá sentada. E agora ele tá pedindo pra eu ir lá. Ele não pode vir aqui. A própria palavra fala que onde Jesus estava tinha uma multidão. Então seria ele levantar do chão, que era um lugar que para ele já estava cômodo. Ele estava acomodado no lugar onde ele estava. Enfrentar a multidão e ter com Jesus. Ele tinha que obedecer, porque Jesus mandou chamar. Ele tinha que ir. Mas ele podia ter inventado 1 milhão de desculpas. Aqui tá confortável, aqui tá bom. Eu tô tranquilo, mandei ele vir. Eu tô necessitado, eu tava clamando. E o milagre dele não seria feito. Ou talvez eu nem teria falando sobre ele agora. E além disso, ele tomou uma atitude, e aqui eu abro um adendo para falar sobre a capa. Ele lança a sua capa. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é o significado da capa. A capa o identificava como alguém que poderia estar pedindo esmola. Ou poderia estar pedindo alguma ajuda, ou poderia estar mendigando. Então a capa identificava a pessoa se ela tinha alguma doença física, enfim. Como a capa também indicava o leproso. Então aquilo por muitos anos, porque eu imagino que ele estava muitos anos assim, o identificou como cego. Identificou como ninguém. O identificou como mais um mendigo. O identificou como mais alguém que está pedindo. E por muitos anos, talvez aquilo deteriorava a sua identidade. E aí, até isso eu entendi, aquilo o identificava, então ele lança fora o que identificava. Porque o que alguém disse sobre ele não identificava mais. Quando ele está lançando, e foi isso que o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração, quando ele está lançando a capa, ele está falando assim: o que alguém um dia disse que me identificava, que eu podia ser o pedinte, que eu podia pedir esmola, não me identifica mais. Quando ele está indo ter com Jesus, ele tem a certeza que a partir daquele dia, aquilo não o identificava mais. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, quando você tem um encontro verdadeiramente com Jesus, aquilo que alguém pôs sobre você não te identifica mais. Drogado, prostituto, viciado, ex-presidiário, ladrão, não identifica mais quando o verdadeiro encontro acontece. E quando ele chega até Jesus, depois de ter clamado e obedecido,
Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E isso sempre foi uma grande incógnita para mim. Por que Jesus pergunta? Sendo que uma pessoa que tem deficiência visual, muitas vezes fica bem claro nos olhos, né? Os olhos ficam perdidos ou muitas vezes esbranquecem. É nítido. E Jesus sabia. E mais uma vez eu falo, Jesus sabia, ele era onisciente. Mas ele pergunta. E eu perguntei para Deus, Deus, por que Deus pergunta? Por que Jesus pergunta? E aí, uma vez me explicaram e eu aceitei essa resposta. E não, ela não está errada, mas eu aceitei essa resposta fielmente até hoje. Jesus, ele quer comunicação. Então ele queria saber da boca de Bartimeu o que ele necessitava. Mas ontem Deus ministrou diferente ao meu coração. E Deus me falou, filha, o que identificava, o que ele tinha já não estava sobre ele. Então Jesus pergunta, ei, o que queres que eu te faça? O que a partir de hoje vai te representar? A partir desse encontro que você teve comigo, a partir de hoje, o que te identifica? Porque o que estava sobre ele, o que alguém um dia pôs sobre ele, não identificava mais. Então ele não estava mais com a identificação de cego ou de pedinte. O que estava sobre ele agora era uma pergunta. O que queres que eu te faça? E ele disse que eu possa ver. E foram abertos os olhos. Então, a partir daquele momento, ele não era mais um mendigo. Ele era alguém que teve um encontro com Jesus e foi curado. E a partir daquele momento, ele o seguiu. E o que é lindo é que depois de ter recebido, ele não abandonou. Ele não voltou para trás. Ele não voltou para pegar a capa e continuar pedindo, porque às vezes as pessoas podem se aproveitar. Eu era um coitado e agora eu preciso da sua ajuda. Não. Ele pega e toma a melhor atitude da vida dele. Depois de receber de Jesus a cura, ele o segue. Então que nós possamos entender que muitas coisas só vão acontecer na nossa vida quando pedimos ou clamamos. E quando Jesus responder o nosso clamor e nos pedir algo, nós obedeçamos. Que nós possamos obedecer o pedido, mesmo não fazendo nenhum sentido. Ou mesmo sendo totalmente ao contrário do que nós possamos ter pedido. E depois da obediência, nós veremos o resultado. E com certeza vai ser melhor do que a gente poderia imaginar. Então que vocês fiquem com essa mensagem no coração de vocês. Que vocês possam pedir. Mas além de pedir, vocês possam obedecer o que Deus colocar no coração de vocês. E vocês vão ver resultados incríveis. E talvez muito melhores. Talvez não, eu tenho certeza. Que muito melhores do que você poderia ter pedido. É isso. Um beijo no seu coração.